Boa tarde, meu nome é Lucas. Eu vou apresentar aqui o trabalho sobre um novo extrator de características para aplicações embarcadas e detecção de falhas em motores elétricos. O nosso trabalho se dá a partir do seguinte problema: o uso de algoritmos de aprendizagem de máquina usando sinais como entrada. Geralmente, esses algoritmos que usam sinal como entrada, eles seguem um fluxo onde o sinal é aquisitado e depois há uma transformação em uma imagem ou para algum outro domínio onde o sinal tem uma representação 2D. Em seguida, essa representação é enviada para um extrator de características que usa textura, conhecido na literatura de imagem, né? E depois para o processo de classificação. O problema que a gente quer resolver é ganhar nessa transformação em imagem, que geralmente aumenta o consumo de memória e tempo de execução do algoritmo. Então, a gente quer ganhar removendo essa etapa, fazendo a aquisição do sinal entrar direto na extração de características, usando textura como base. Esses extratores de textura, o mais conhecido deles na literatura é o GLCM, que é Gray Level Concurrency Matrix. Ele é um extrator de características baseado em textura. Ele tem como entrada uma imagem em escala de cinza, e dessa imagem ele gera uma matriz de concorrência, ele pega os pixels vizinhos da imagem e conta quantas vezes essa vizinhança ocorre. Como no exemplo abaixo, ó, a vizinhança 00 ocorre duas vezes, então a matriz de concorrência na posição 00 vai ter o contador 2. Em seguida, dessa matriz são extraídos atributos, que esses atributos são baseados em textura. A técnica proposta no nosso trabalho é similar, utiliza como base esse mesmo conceito do GLCM de gerar uma matriz de concorrência. A diferença é que ela tem um sinal como entrada. Ela entra com um sinal 1D e gera uma matriz de concorrência percorrendo esse sinal como se ele fosse uma imagem de uma única linha, olhando sempre para a direita, e com isso a gente consegue gerar uma matriz de concorrência e utilizar os mesmos algoritmos que o GLCM usa. Quando se aplica isso num problema real, a gente tem um ganho na redução na etapa de transformação da imagem, onde anteriormente o sinal ele era inserido ou na técnica de transformação de imagem, né, e depois gerada a matriz de concorrência passada para a extração de características. Com a nossa técnica, ele entra direto na técnica do SLCM, e a técnica do SLCM já gera essa matriz de concorrência e já passa para a etapa seguinte, que é a extração de características, não tendo essa imagem intermediária. O conjunto de dados que a gente escolheu é sobre falha de motores elétricos trifásicos. Ao todo, são 7 classes ordenadas por ordem de severidade, onde a primeira é normal e a última, a LI3, que é a de baixa impedância, é a mais severa. São 350 amostras por classe e cada amostra possui um sinal de 100 mil pontos. Então, uma das abordagens que a gente propõe no nosso artigo para poder embarcar esse algoritmo é reduzir o tamanho da amostra, que inicialmente é 100 mil pontos. Então, e também essa redução faz com que a gente consiga avaliar a tolerância das técnicas que existem e em comparação com a técnica que a gente propõe sobre a perda de informação, né? Uma das técnicas que a gente vai avaliar no nosso trabalho é a redução do tempo de amostragem, que é simplesmente um corte do sinal no meio, como se o conversor tivesse passado menos tempo capturando aquele sinal. E a outra técnica é a redução na taxa de amostragem, que é reduzir a frequência de amostragem do dispositivo aplicando o filtro passa baixa, respeitando o teorema de Nyquist. Os experimentos foram feitos no PC e no embarcado. Então, no PC, a gente avaliou a técnica aplicada de geração de imagem utilizando chão e teto, que essa técnica é explicada no trabalho. É ela que a gente vai servir de comparação, porque ela gera uma imagem em 2D. A técnica proposta vai ser comparada com essa técnica de chão e teto. A gente realizou uma análise de taxa de acerto entre as técnicas para avaliar se a nossa técnica continua mantendo a mesma taxa de acerto dessa outra técnica ou se a gente acaba perdendo alguma informação, e também análise do impacto na redução do tamanho da amostra entre as técnicas, né? Aqui a gente tem um resultado da análise da taxa de acerto. A gente percebe que as duas técnicas, tanto a técnica proposta como chão e teto, apresentam basicamente na matriz confusão a mesma taxa, 95,6 na normal, e essa última classe, que é a falha mais severa, ela também acerta quase todos os casos. Aqui são os resultados das técnicas aplicadas na redução da taxa de amostragem e na redução do tempo de amostragem. Sobre a redução da taxa de amostragem, a gente não conseguiu manter o acerto quando a gente começava a reduzir as taxas. Ele caiu de 90% para 60% mais ou menos, então essa técnica não vai ser utilizada na plataforma embarcada. E redução do tempo de amostragem, a gente conseguiu manter uma boa taxa
e escolhemos ali o M3, que são 12.500 pontos, né? Então a gente vai utilizar essa configuração na plataforma embarcada. A plataforma que a gente escolheu é uma STM32, com 2 MB de memória de programa, 260K de RAM e 180 MHz. No embarcado a gente fez 3 análises. A primeira é o consumo de memória de programa, a segunda sendo o consumo de memória de dados e uma análise de tempo de duração desde a aquisição do sinal até a geração de uma classificação. Sobre os resultados do embarcado, na questão do desempenho em tempo, a gente conseguiu uma taxa de 433 milissegundos de predição com a técnica de chão e teto e 437 mais ou menos com a SLCM. Então teve um acréscimo aí de 4 milissegundos. Na parte de memória flash, tivemos um acréscimo de 13% de uso de memória flash, e na memória RAM é que a gente teve uma baixa significativa, 27% de memória RAM a menos utilizada, que faz com que a gente consiga utilizar plataformas embarcadas com custo mais reduzido, né? Conclusão, o uso de sinal sem transformação de dados é uma das coisas que a gente tinha proposto no começo e conseguimos atingir. Não apresenta diferença significativa de tempo de computação, um ganho de 4 milissegundos nesse tipo de aplicação de motores não é um ganho, não é uma diferença que possa ser levada como uma desvantagem. Apresenta um ganho em memória de dados que pode chegar a 27%, então ela reduz bem o custo dessa placa de embarcar, né? Sem perda de generalidade. Eles continuam com a mesma taxa de acerto, mesmo na redução de número de pontos. Tanto a outra técnica quanto a técnica proposta vão acertar praticamente a mesma coisa. Avaliar como trabalhos futuros, a gente pensa em avaliar em diferentes conjuntos de dados e avaliar usando um motor em funcionamento, né, para avaliar essa técnica. Então, esse foi o nosso trabalho e obrigado.